Olá, Maravilha! Nosso extrajudicial em foco de hoje é sobre a correção da prova de primeira fase de concurso de cartório que aconteceu agora nesse último final de semana em Sergipe. Aliás, vocês já viram que eu tô com o microfone novo? Oh, que lindo! Tô tão proud of myself! Olha só que lindo! Pois é, Maravilha, eu não poderia deixar de tratar com você, concurseiro, das questões de registro de imóveis. E é por isso que eu coloquei na pauta do nosso extrajudicial em foco de hoje. Eu sou Vanessa Figueiredo, já fui juíza de direito, notária, oficial registradora de imóveis, oficial registradora civil de pessoas naturais, tabeliã de protesto, enfim. Você pode me chamar de Justiça Multiportas, que tá tudo certo. Para mim isso é elogio e me capacita para minha especialidade, que é fazer você passar no concurso mais rápido e melhor. Então vamos lá corrigir a prova de registro de imóveis que está dentro daquele conjunto de direito notarial e registral, para que você, se tiver feito a prova, gravar a fundamentação da resposta certa. Se você não tiver feito a prova, que você possa já antever, já se precaver, porque isso pode ser cobrado em prova de novo. Então, não perde essa oportunidade, fica aqui comigo. Se você está me assistindo pelo YouTube, se inscreve no canal, toca no sininho para você receber todas as notificações dos vídeos novos, porque vem muita coisa boa por aqui. A gente é novo no YouTube, mas a gente veio para ficar. Então, fica aqui comigo, cola em mim, porque você vai aprender o registro de imóveis de uma maneira bastante simples e didática. Essa é a minha especialidade. Então, vamos lá. Papel e caneta na mão. Se você tiver a oportunidade de acessar essa prova, eu estou trabalhando na prova tipo 1, foi a que eu escolhi para corrigir junto com você. Então, eu vou mencionar os números das questões que são do tipo 1. Se você está com o tipo 2, as questões são iguais, mas vai mudar a numeração, tá? E papel e caneta na mão para que você não se disperse. É muito importante que você fique aqui comigo. E para você assistir esse conteúdo completo e ainda ter acesso ao material, você vai lá no YouTube, se inscreve no canal e vai buscar o seu material com as minhas anotações dessa aula lá no link da bio do Instagram. Você se inscreve lá, clica lá, preenche o seu formulário e você vai receber isso no seu e-mail como material de aula. Beleza de Creuza? Então vamos lá, vem comigo. A questão 1 já começa com registro de imóveis e ela diz assim: Antônio, ao realizar a alentada pesquisa sobre registros públicos, constatou que o denominado registro Torrens está em franco desuso em nossa realidade. Fato. Esse registro, de acordo com as suas conclusões, teria como características. Então vamos lá, vamos olhar para a questão. Eu transcrevi ela aqui para você poder observá-la de forma mais didática. Então vamos lá. A assertiva 1 diz assim: a ambivalência registral sendo primordialmente aplicada aos imóveis rurais e secundariamente aos imóveis urbanos nas situações indicadas em lei. Maravilha! Só por isso, rural e urbano, já está errada essa assertiva. Só que é importante a gente ter em mente, eu trago um resuminho para você dos aspectos históricos desse instituto. Que se você tiver feito um estudo mais atento, tiver uma memória mais detalhada, você poderia ter errado essa questão. E eu sempre digo que prova de primeira fase é uma das provas mais difíceis que tem, porque ela quer confundir quem estuda, ela quer confundir quem sabe muito. Então, o Maravi que não sabe tanto, ele não tende a se confundir muito, mas aquele que sabe muito tende a se confundir muito também. E por que eu estou falando isso? Porque quando o sistema Torrens foi internalizado, foi trazido para o ordenamento jurídico brasileiro, ele veio incidindo sobre imóveis rurais e imóveis urbanos. A restrição de abrangência do registro Torrens somente aconteceu com o Código de Processo Civil de 39. Então você, Maravilha, que estudou o escorço histórico do Instituto, pode sim
ter vindo a se confundir e está aqui a explicação. Então, você que errou, que disse que essa assertiva estava correta, você pode sim ter se confundido com os aspectos históricos, mas já anota aí que desde 1939, o sistema Torrens apenas incide sobre imóveis rurais. Então, essa assertiva número 1 está completamente equivocada. Assertiva número 2. O registro Torrens conduz a uma presunção iuris tanto de propriedade, não protegendo o proprietário contra reivindicações posteriores de propriedade. Só pela presunção iuris tanto já está errada essa assertiva, porque a presunção de veracidade do registro Torrens é uma presunção iure et de iure, ou seja, é uma presunção absoluta. E por que ela é uma presunção absoluta? Porque ela não admite prova em contrário. E aí você vai lembrar junto comigo, para a gente aproveitar a oportunidade de fazer uma recapitulação do Instituto, você vai lembrar junto comigo que um dos objetivos do registro Torrens era organizar o mercado, vamos colocar mercado entre aspas, né? Porque era o imóvel sendo objeto de negociação, era trazer segurança jurídica, era aproximar o direito de crédito lastreado no imóvel ao próprio imóvel. E daí a necessidade de trazer maior robustez em relação à presunção de veracidade daquele direito incidente e também facilitar a circulação. Então, aquela decisão que era prolatada ao final do processo administrativo, nós vamos ver que lá no início ele era um processo administrativo e híbrido, contando com intervenção judicial, que essa decisão, ela já admitia a produção do título para sua circulação. E essa circulação se dava por endosso e continua podendo se dar por endosso, sendo que isso vai a registro. Isso vai a registro. Então, o endosso ele não vai mais, no regime atual, transferir a propriedade imobiliária, porque o que vai transferir é o registro. Então, depois de finalizado o procedimento do registro Torrens, esse título ele tem que ser levado a registro para que a propriedade seja reconhecida de forma absoluta e da mesma forma a sua transmissão. Sendo que naquela época, quando nós não tínhamos ainda o nosso sistema atual, que se mescla com o registro Torrens na atualidade, a mera circulação por endosso já era suficiente para a transferência dessa propriedade. Entretanto, a partir do endosso, não se garantia mais a presunção iure et de iure. Então, a presunção iure et de iure ia até o domínio reconhecido no título lavrado. Dos endossos em diante, a presunção era relativa. Então, tá aí mais uma especificidade do registro Torrens para você anotar. E se for perguntado lá na frente, numa prova até de segunda fase, numa prova oral, você já está sabendo. Item 3. O requerimento de inscrição do imóvel no registro Torrens exige a apresentação de sua planta. Isso está na literalidade do artigo. Então, vamos lá. Somente o item 3, a assertiva 3, está correta. E o fundamento para isso, além das explicações que eu já dei, está nos artigos da própria lei. Artigo 277, que fala que hoje a dinâmica do registro Torrens é com incidência restrita sobre imóvel rural, e o artigo 278, que traz no seu inciso 4º da Lei de Registros Públicos a necessidade de apresentação da planta do imóvel. Então, tá aí a resposta da primeira questão de registro de imóveis, que exigia de você um conhecimento de letra de lei e também de alguns aspectos históricos e estruturais dos institutos, tá? Então, vamos lá. Agora, a questão 12. Diz assim: Maria tinha posse mansa e pacífica. Deixa eu reduzir aqui um pouquinho. Mansa e pacífica de determinada casa situada em área urbana e já tinha preenchido os requisitos exigidos pela legislação de regência para a aquisição originária da propriedade por meio de uso capião.
Por tal razão, procurou uma advogada e a questionou sobre a possibilidade de que essa situação fosse reconhecida extrajudicialmente pelo cartório com atribuição, e ele não diz qual. A exemplo do que se verifica em situações como inventário, partilha e divórcio consensual. Ele está falando aqui de procedimentos administrativos extrajudiciais. A advogada respondeu corretamente, então o examinador quer saber aqui qual é a resposta correta, à luz da sistemática estabelecida pela Lei 6.015. Maravilha! Quando o examinador, numa prova objetiva, ele indica o diploma legal que ele quer que você responda, isso já é maravilhoso, até para você recorrer. Porque se houver alguma controvérsia entre o que diz a lei federal, o que diz o ato normativo do CNJ, por exemplo, você vai conseguir recorrer com base naquilo que está descrito no diploma legal indicado pelo examinador. Então, isso é maravilhoso até para você organizar o seu raciocínio e saber para onde você vai colocar luz dentro do seu conhecimento ali, que está internalizado na sua cabeça, tá? Então, vamos lá. Assertiva A. O processo prévio à decisão judicial pode ser integralmente desenvolvido perante o tabelião de notas, que praticará os atos necessários, incluindo publicações e recebimento de impugnações, encaminhando-os ao juízo competente. Gente, só por ser integralmente já está errado. E está errado por quê? Por que está errado? Porque o procedimento de uso capião é um procedimento bifásico e híbrido, em que a primeira fase ela se dá no tabelionato de notas com a lavratura de ata notarial. E a segunda fase é que é registral imobiliária a ser processada no cartório do registro de imóveis da situação do imóvel. Então, não é integralmente, é parcialmente. O início é que se dá no tabelionato de notas, em que o tabelião vai aferir o preenchimento em concreto dos requisitos legais para a configuração da aquisição originária da propriedade por meio da uso capião. Assertiva B. O processo prévio à decisão judicial será desenvolvido perante o registro de imóveis da comarca em que estiver situado o imóvel, sendo que eventuais impugnações serão apresentadas diretamente ao juízo competente. O processo prévio à decisão judicial não está errado, porque pode ser que o procedimento administrativo desemboque no judiciário por alguma razão, como, por exemplo, pela apresentação de uma impugnação que o registrador entenda como justificada. Então, a gente não pode considerar que esse início da assertiva está equivocado, porque pode não estar, depende mesmo da interpretação. Agora, eventuais impugnações serão apresentadas diretamente ao juízo competente? Aí não. Aí não, porque elas não são apresentadas diretamente ao juízo competente. Elas são apresentadas diretamente ao oficial registrador, que, entendendo haver justificativa plausível que há em base, deverá remeter os autos à apreciação do juiz competente, tá? Então, não é ir diretamente ao juiz. Assertiva C. O pedido será processado diretamente no registro de imóveis da comarca em que estiver situado o imóvel. Ok. O que, ao final, preenchidos os requisitos exigidos e a míngua de impugnação justificada, será decidido pelo próprio oficial. Não vemos nenhum erro, aparentemente, nessa assertiva. Então, seguimos para a assertiva seguinte. O paralelo com as atribuições com as situações descritas por Maria está incorreto, pois o reconhecimento de uso capião é potencialmente litigioso, não consensual, o que atrai a via judicial. Não, não é. Tanto é que foi objeto de desjudicialização, com a inclusão do artigo 216-A à Lei de Registros Públicos. E assertiva é: a solução alviltrada por Maria é possível desde que, à luz dos documentos disponíveis, o proprietário do imóvel notificado em caráter preliminar anua ao pedido de Maria. Nananina não. Nananina não. Alto lá com esse processo de desjudicialização. Nós vivemos uma onda de desjudicialização e eu sou super a favor dessa onda. Mas nós devemos analisar com temperos. E o modelo de desjudicialização ou de extrajudicialização adotado pelo legislador brasileiro até o momento não é em último grau.
Então, se assim fosse, bastaria você ir lá conversar com o proprietário do imóvel e ele anuindo estava tudo certo. Não, 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 não. Não para fins de reconhecimento de uso capião, que é meio de aquisição originária da propriedade. Pode ser por aquisição derivada. Você vende, você compra, você doa, mas por meio de aquisição originária, que é um meio mais gravoso, com maiores implicações jurídicas, não, aí não. Aí não é admitido, porque se assim fosse, nós estaríamos diante de uma hipótese de autotutela. E o nosso ordenamento jurídico não admite como regra o exercício da autotutela, mas apenas excepcionalmente nas hipóteses expressamente previstas em lei. Então, não, ainda que haja anuência da outra parte, faz-se indispensável a submissão ao procedimento extrajudicial perante o notário e perante o registrador de imóveis. Então, a assertiva E está errada e a assertiva correta é a de letra C. Aqui eu coloco escrito para vocês bonitinho tudo aquilo que eu falei e você vai receber isso por e-mail fazendo seu cadastro no perfil do Instagram. Você vai lá, preenche um formulário e você vai receber esse material com todas as minhas anotações aqui de aula. É o meu presente para você. Então vamos lá, seguindo, vamos para a questão de número 14 da prova objetiva tipo 1, que diz assim: para a implementação do programa Minha Casa Minha Vida, a União participou do Fundo Garantidor da Habitação Popular, de modo a assumir o saldo devedor do financiamento imobiliário, em caso de morte ou invalidez permanente, e as despesas de recuperação relativas aos danos do imóvel para mutuários que preencham os requisitos indicados. Em relação à constituição de patrimônio de afetação, para a cobertura da assunção do saldo devedor de que trata a narrativa, é correto, o examinador quer a assertiva correta, afirmar nos termos da Lei 11.977 de 2009, ou seja, ele também já indicou aqui o diploma legal que embasa a resposta, o que é muito bom, como eu já falei para você. A assertiva número 1 diz assim, facultativa. Então, a constituição de patrimônio de afetação é facultativa, sendo feita por registro no registro de imóveis. Assertiva B. A constituição de patrimônio de afetação é facultativa, sendo feita por registro no registro de títulos e documentos. Letra C. A constituição de patrimônio de afetação é obrigatória, sendo averbada no registro de imóveis na matrícula do imóvel afetado. E a assertiva D, ela é obrigatória, sendo averbada no registro de imóveis na matrícula do imóvel garantido. Para você saber qual é a resposta certa, e para terminar, a letra E diz que é íncita ao programa, figurando no contrato de aquisição do imóvel com alienação fiduciária celebrado pelo mutuário. Então, para você saber a resposta, você deveria ter em mente a literalidade do artigo 21 caput, parágrafo único da lei que o examinador mencionou, que é a Lei 11.977. Essa lei, ela é expressa ao dizer que a constituição do patrimônio de afetação, ela é facultativa, e isso está no caput. Mas, uma vez exercida essa prerrogativa, o registro é feito no cartório de registro de títulos e documentos. Então, aqui, a gente precisa, primeiro, estar atento à pegadinha, porque você poderia pensar que o registro é facultativo para fins de constituição, e, na verdade, não. O que é facultativo é a constituição do patrimônio de afetação, mas uma vez decidido pela Constituição, ela só vai ocorrer por meio do registro. Em qual órgão competente? No cartório do registro de títulos e documentos por opção do legislador, uma opção expressa. Como é a constituição de um direito, a constituição de um patrimônio, a constituição de algo que vai funcionar como uma garantia a mais da solvabilidade daquela obra determinada, daquele empreendimento, o ato escritural correto tem que ser registro. Porque não se está aqui falando de alteração de efeitos e nem tampouco de cancelamento dos efeitos, mas de um instituto autônomo com efeitos autônomos. Então, só por aí você já saberia que não era averbação, eliminada, portanto, a letra C e a letra D.
E sabendo que a constituição do patrimônio é facultativa, você já teria ali a dúvida entre a assertiva A e a assertiva B, tendo que efetivamente lembrar que a lei é categórica no sentido de estabelecer a competência do registro de títulos e documentos, tá? Então, essa é uma questão difícil, porque você teria que lembrar daquilo que diz a lei dentro desse manancial de diplomas legislativos que são cobrados em prova, tá? Aqui eu coloco a explicação para você e nós vamos aqui caminhando para as últimas questões. Já estamos caminhando para as últimas questões. Então, vamos agora para a questão 20, que diz assim: João requereu registro de escritura de compra e venda de uma casa no registro de imóveis da respectiva circunscrição. Maravilha, princípio da territorialidade observado, escritura de compra e venda é objeto de registro, maravilha. Na ocasião, o oficial do registro de imóveis informou corretamente, o examinador está sinalizando que é a resposta correta, à luz da sistemática estabelecida pelo diploma da 6.015, que a referida escritura foi prenotada. Então, o examinador quer saber informações a respeito da prenotação. E a gente já sabe que teve alteração aí legislativa pela 14.382 de 2022. A assertiva A diz, devendo o respectivo prazo de vigência da prenotação ser contado em dias contínuos. Nananina não, nananina não. Agora nós temos, antes havia dúvida, agora é categórico. O prazo é contado em dia útil, tal como determina o Código de Processo Civil para os prazos processuais e também agora pela Lei 6.015, com as alterações promovidas pela Lei 14.382. Então, o prazo é contado agora em dias úteis. Errada a assertiva A de cara. Assertiva B, devendo o respectivo prazo de vigência da prenotação ser suspenso caso haja diligências a serem cumpridas por João. Não é o caso. Não é o caso de suspensão. A suspensão só acontece em hipóteses expressamente previstas em lei. E não é o caso. O cumprimento da diligência ele tem que ser feito dentro do prazo legal e esse prazo corre, ainda que em dias úteis. É a mesma sistemática de antes. O que se dá, assertiva B, o que se dá pelo prazo inicial de 30 dias, prorrogável uma única vez, dentro do qual devem ser cumpridas as exigências formuladas. Não é 30 dias, já foi 30 dias o prazo total para o procedimento de qualificação, nota devolutiva, cumprimento de exigências, mas hoje não é mais assim. Assertiva D, indicativo de que cessarão os seus efeitos se decorridos 30 dias do seu lançamento no protocolo houver omissão do interessado em atender às exigências. Não é mais o prazo de 30 dias, pelas mesmas alterações que já falamos. A assertiva é, e caso haja exigência integralmente cumprida com o reingresso do título no prazo da vigência da prenotação, o título deve ser registrado no prazo de 5 dias. Essa é a assertiva que condiz com o texto expresso da lei. E isso está aqui no inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 188 da Lei 6.015, alterada pela Lei 14.382, que reduziu o prazo para 10 dias úteis para se proceder ao registro ou para se emitir nota devolutiva. E, uma vez cumpridas as exigências dentro do prazo de vigência da prenotação, com o cumprimento integral, ele deve ser realizado dentro desse prazo de 5 dias. Então, tá aí, ó. Se não houver exigências ou falta de pagamento de custas ou emolumentos, deverão ser registrados no prazo de 5 dias os títulos que reingressarem na vigência da prenotação com o cumprimento integral das exigências formuladas anteriormente. Então, a resposta certa é a assertiva E. Questão 21 para terminar. A Sociedade Empresária Alfa, do ramo de construção civil, decidiu promover e realizar a construção para fins de alienação total de uma edificação composta por unidades autônomas. Ao consultar o seu advogado a respeito dos requisitos a serem atendidos para que possam ser alienadas as frações ideais de terreno que corresponderão a unidades futuras, foi corretamente, mais uma vez o examinador quer a resposta certa, informado a Alfa que era imprescindível, fundamental, o registro, incluindo o provisório, entre os documentos abaixo indicados apenas do... Olha, a questão por raciocínio é fácil.
de você chegar. O problema é você entender o enunciado. Porque ele traz muita informação, você cansado, você pode entrar em confusão. Porque ele quer o registro do título, só que ele se refere a documento. Então, ele leva você a erro. Porque nem sempre título é documento. Eu vou te dar um exemplo de um título que ele é, na verdade, materialmente um dossiê, que é o formal de partilha. O formal de partilha, ele é formado pelas principais peças do processo de inventário. Então, quando o examinador coloca aqui documentos, ele pode sim e está te induzindo a erro, porque ele vai trazer aqui nas assertivas tipos de documentos, mas que, na verdade, a maior parte deles são documentos de fato que compõem o título, que é objeto, sim, de registro, que é um memorial de incorporação. E esse memorial de incorporação, ele está previsto no artigo 32 da Lei 4591 de 94. E eu trago a lei aqui para você, no sentido de que o registro do memorial é sim condição para que o incorporador aliene ou onere as frações ideais de terrenos e accessões correspondentes a unidades futuras. Mas os documentos elencados na lei, que é um rol enorme, eles devem ser apresentados para fins de arquivamento. Então, o parágrafo 1º ele é expresso nesse sentido, o parágrafo 1º do artigo 32, que diz que a documentação referida neste artigo, após o exame do oficial de registro, será arquivada em cartório, fazendo-se competente registro e aí complete-se do memorial, tá? Então, aqui eu coloco para vocês e trouxe ainda, aqui nesse material de aula, alguns parágrafos do artigo 32 que podem sim ser cobrados em prova, a respeito do prazo para a realização desse registro, das exigências por escrito, da responsabilidade civil e criminal, caso seja exigido documento não previsto em lei para fins de arquivamento e da não observância do prazo, tá? Então, Maravi, esse foi o nosso Extrajudicial em Foco de hoje. Se você chegou até o final, você já tem um monte de informação para você colocar no seu caderno de ouro. E se você não sabe o que é caderno de ouro, você vai no meu perfil do Instagram e pede para eu falar um pouquinho para você sobre o que é o caderno de ouro. Se você chegou até o final, é porque você está no YouTube. No YouTube, se você gostou desse vídeo, você dá um joinha, compartilha, curte, mostra que esse conteúdo é relevante para você. Isso vai me ajudar, eu que estou começando no Instagram, eu estou começando no YouTube, isso vai me ajudar a levar essa informação para mais pessoas, para mais maravilhosos concurseiros que estejam precisando. E não deixa de clicar lá no link da bio do Instagram para você ganhar as minhas anotações dessa aula, tá bom? Um beijo no seu coração e eu também estou presente no Spotify, no nosso Maravitalks. Então vai lá, se inscreve no canal e usa o seu tempo livre para aprender sobre registro de imóveis e acelerar a sua aprovação. Eu sou Vanessa no Foco, a sua mentora para concurso de cartório. Beijo no coração e até o próximo vídeo.